Nascido 25 milhas da costa ionica, no mar do sul da Itália. Uma infância marcada por eventos extraordinários, mas com uma grande visão da vida, aspectos da existência, a lei da natureza, e a transformação do universo veio a tornar-se uma ponte entre o terrestre e dimensões extraterrestres. Depois de questionar o porquê estava sendo passado tais ensinamentos se não poderia provar para ninguém, Maurizio Cavallo foi autorizado a fotografar seus sequestradores. Uma transcrição feita pelo próprio Maurizio, contando com detalhes essa incrível história. Eu tenho que contar uma história que é terrível e além da imaginação, a história de um homem, a minha história. Ela pertence somente a mim, juntamente com longos anos de silêncio e angústia de noites de vigília sem fim. É minha, a história inconcebível e surpreendente de um homem como muitos outros que vagueiam através das notas do destino, se aglomeram este mundo desesperado perdido nas bobinas do universo obscuro. Uma noite, este homem é arremessado para além das fronteiras do que usamos para definir a realidade. Ele é levado para a beira da loucura, a um conceito diferente de tempo e espaço. Naquela noite, atirou em um abismo de absurdos e impotência. Eu conheci os senhores das estrelas, os antigos guardiões, os criadores da memória ancestral. E eu comecei a morrer, arrastado para fora das formas tranquilizadoras da geometria euclidiana, os regimes amigáveis de um conhecimento limitado, muito além da consciência binária do bem e do mal. Um homem morreu. Foi um delírio que durou 11 anos, uma lenta agonia, uma mudança inexorável. Naquela noite, o fim do verão, comecei a morrer para nascer de novo para uma nova consciência. Isso, e muito mais ainda está vagando sem descanso dentro dos desfiladeiros profundos da minha memória. É por isso que esta história me pertence. E eruditos, os defensores das religiões absurdas, cientistas, tanto astrônomos, psicólogos ou sociólogos, nunca será capaz de mudar a história verdadeira, utilizando seu conhecimento, embora a verdade possa parecer inconcebível. Sua dissertação sábia e sua verdade não será suficiente para me poupar o que eu experimentei com a minha carne e sangue na marginalização silenciosa e exacerbada. O que estou pedindo não é nem para acreditar em mim, nem me entender, mas apenas para pensar e meditar sobre o que aconteceu comigo. Não é loucura, tudo que escapa do sentido racional de compreensão. Não muito tempo atrás, não era considerado como louco a ideia de subir ao céu por meio de aeronave mais pesada do que o ar, enquanto a todos os loucos do passado, daqueles que pagaram com a própria vida pela imprudência de expressar sua própria visão da realidade, uma visão muito além da capacidade vaidosa de compreensão dos sábios. O que dizer dos muitos Giordano Bruno e Joana d'Arc cujo principal erro era ser capaz de ver tanto, ou eles foram induzidos a ver, além das meras prisões da estreiteza humana, e para ouvir as vozes provenientes das dimensões do desconhecido, falando e revelando seus pensamentos, eles se tornaram culpados de contrastar a arrogância dos detentores do conhecimento. A história humana deste planeta é inundada por piras e mártires, por pessoas zombadoras e loucos que foram criticados pelos eruditos, por cientistas conceituados e racionais que acreditaram e ainda acreditam que tudo pode ser explicado por meio da lógica e da racionalidade. Tudo que parece tolo, confuso e irreal deve ou pertencem ao patrimônio religioso agora decadente, ou pertencem ao campo sintomático da psicanálise, sob a definição de delírio, distúrbios obsessivos, sentimento e deficiência emocional, desajustamento e mania de perseguição. E aqui fica uma pergunta: mas o que a humanidade realmente sabe sobre a psique humana? Será que a humanidade realmente acha que sabe o segredo da mente, as interações frequenciais entre as células e galáxias, e o que a astronomia sabe sobre o universo e as estrelas que flutuam dentro da imensa abóbada celeste? Pouco e mal, se não apenas qualquer coisa. Possivelmente. E a ignorância de não saber o próprio passado da humanidade, de não ser capaz de imaginar o próprio futuro da humanidade, o que traz medo e terror humilhante.
também a arrogância, assumindo que recusa qualquer coisa que pareça anômalo, e que apela à loucura para todo desconhecido ou inexplicável. Jorra do medo também. Qualquer coisa que se afastar dos regimes estabelecidos deve ser recusado ou destruído. E, em um mundo voltado para a homogeneização das massas, não importa se os portadores de loucura de tais anomalias são destruídos ao mesmo tempo. Mas, infelizmente para os detentores do poder político, religioso e cultural, às vezes acontece que alguns de muita sorte são tocados pela loucura e, ao ser presa de febre delirante, ele começa a contar uma história de sua autoria. Malditas pessoas afortunadas, na verdade, como eu sinto, atingidas por uma maldição de conhecimentos que transcendem a mediocridade humana, e de sorte por ter sido colocado no script de um evento extraordinário levando-o além do imaginário, para o futuro. Vivendo em sofrimento para sua nova consciência e com nada mais do que a sua liberdade simples. Tudo começou numa noite de meados de setembro. O calor de um verão tórrido ainda estava no ar, derretendo em uma garoa perfumada, empoeirado com rajadas de luz e de vento. Um sábado à noite com amigos em uma pizzaria. Em seguida, um passeio de carro ao longo das ruas estreitas que estavam indo para cima. Assim que chegamos a uma clareira, nós descemos do carro. De repente, um meteoro incandescente, uma bola de fogo, apareceu do nada, dividindo a escuridão. Estávamos assistindo em silêncio, espantados, na sequência de tais movimentos estranhos até que a coisa começou a se mover para baixo em direção a um bosque perto de Alamo com uma manobra rápida de abordagem, desaparecendo rapidamente de vista, mas ainda irradiando todo um brilho vermelho alaranjado escuro. Surpresos e animados, logo decidimos caminhar para o lugar onde o objeto tinha desaparecido. No entanto, tivemos de desistir por causa de ambos, escuridão e o afundamento rochoso que encontramos no caminho. No caminho de volta para o carro em primeiro lugar, em seguida, em casa, nós continuamos a falar sobre o estranho acontecimento, deixando a nossa revolta e imaginação correr. Às 11h30, nos separamos imediatamente depois que eu comecei a sentir-se mal. Em pouco tempo, tonturas e ondas repentinas de dor na barriga dobrou-me, deixando-me com uma dor difusa e intensa. Estava rolando em minha cama preso de angústia. A casa estava em silêncio, e o silêncio era aterrorizante e impregnado de alegorias perturbadoras. As paredes estavam escorrendo com tons sufocantes. Ouvi o barulho do tráfego de sábado à noite, mas nenhum barulho estava vindo. Eu verifiquei o tempo, já passava das 1 febril. Eu tentei não ser superado pelo desespero, sem sucesso. Eu não estava pensando direito por muito tempo. Eu não estava ciente do que exatamente, mas eu senti que algo estava para acontecer. Foi então, quando comecei a lutar com os invasores que foram entrando em minha mente. Alguém estava me mandando se vestir, ir para fora e voltar para as colinas. Forças estranhas estavam me induzindo a fazer algo que eu não queria. No entanto, apesar da minha forte oposição, encontrei-me dentro do meu carro, com o motor ligado, em seguida, em costa, lutando com estradas sinuosas, indo para cima. Eu estava com medo, sentindo que eu ia morrer. Enquanto nuvens de pensamentos confusos foram invadindo minha mente. De repente, pensei ficar sem combustível. Imediatamente, o carro desacelerou abruptamente e o motor foi desligado. Eu estava perdido na escuridão. Eu mal conseguia ficar de pé e me sentia em um estado psicofísico miserável. A ideia de fugir, voltando à cidade para procurar ajuda médica veio à minha mente. Mas eu tinha esquecido que o poro invisível próprio era inútil e doloroso. Uma ordem para continuar me atingiu. Uma dor parecia ter devorado minha mente. Espancado e desanimado, eu fui em frente. Eu percebia o mesmo silêncio opressivo e não natural. O mesmo rarefeito e ainda a atmosfera que me sentia em casa 1 hora mais cedo. Estava escuro demais para ler o meu relógio e, portanto, eu não estava ciente do tempo preciso.
Lembro-me que eu calculei o tempo para ser de aproximadamente 4:00 horas da manhã, acrescentando mentalmente o tempo necessário para chegar a esse local, para a última leitura do relógio feito em casa. Obviamente, uma vez que naquela época eu não estava me sentindo muito bem, não é um dado preciso. Em seguida, o evento mais terrível e absurdo que a mente humana poderia suportar ou conceber, teve lugar. Ele apareceu de repente, era enorme com medo iminente. Uma esfera de fogo girando estava flutuando em cima de mim. Dentro dele, eu podia ver um núcleo mais claro, prateado. Em uma sucessão contínua de eventos bruscos e desconexas, tal como acontece nos sonhos, senti flutuando no ar. Aspirado, eu levantei do chão. Cada célula do meu corpo estava gritando em desespero e resignação. Em vão, tentei escapar desse pesadelo terrível que eu estava vivendo com os olhos abertos, mas, eventualmente, eu desisti, esperando o inevitável. No silêncio, um zumbido fez o seu caminho para os meus ouvidos, enquanto meus olhos dolorosos tentaram se acostumar a uma difusa e brilhante diáfano. Me sentia ser selado dentro de uma cápsula de vidro ou redoma de plástico através do qual eu vi um incrivelmente grande circundante. Inconscientemente, o paradoxo evidente apontou a diferença normal entre o objeto, como eu vi do lado de fora, e o espaço interior, em que eu estava de pé e cujas fronteiras que eu mal podia ver. A partir do exterior, o diâmetro aparente do objeto pode ser estimado de 15 a 20 metros. O espaço interno parecia bastante nu, desprovida de qualquer tipo de instrumentação, ao lado de painéis que estavam de pé ao longo de toda a minha circunferência. Os painéis começaram a 1 metro acima do chão translúcido verde, como esmeralda e convergentes degradante em direção ao teto. Os painéis pulsavam e emanavam uma luz suave, com cores que variam do azul metálico para branco-violeta. De repente, tive a sensação precisa de ser enrolado dentro de uma criatura viva. A minha posição dentro do nicho diáfano, onde eu estava imobilizado, não me permitiu pegar qualquer detalhe do espaço atrás de mim, para que eu possa descrever completamente o ambiente. No entanto, eu tinha a sensação de não ser uma localização central, mas de alguma forma 2 ou 3 metros de distância entre a fronteira e o que eu considerava ser o núcleo central. Uma espécie de estrutura levemente convexa de cor de cobre polido que estava fora. O zumbido cresceu em intensidade e, quase simultaneamente, a voz entrou em minha mente. Não tenha medo, você não vai ser prejudicado, me disseram. A voz lembrou-me o sussurro do vento entre os juncos, monótono como a água corrente. Senti-me pendurado dentro do universo, o coração batendo na pulsação das estrelas. Eu senti como se expandiram em direção impossível de descrever as emoções de luz, cintilação das pedras preciosas na escuridão cósmica. Era como se de repente eu sabia tudo sobre tudo, como todo o universo não tinha mais segredos para mim, não mais mistérios. Enquanto minha consciência estava se expandindo, dominando um conhecimento ancestral e quase assustando, eu me mantive pulsando com as estrelas, caindo de cabeça em direção a estrelas enlouquecidas, levado por um turbilhão de planetas dançantes. Por um tempo, eu me senti como uma nota de uma evasiva sinfonia. Não tenha medo, não parava de dizer a voz, aparentemente vindo de uma profundidade abissal, além das galáxias sem limites. O zumbido intensificou, alterando os tons baixos e estridentes, ecos estridentes, enquanto um sentimento nauseante induzia a vomitar e gritar em silêncio. Quando o barulho, agora se assemelha a um enorme dinamo, atingiu níveis insuportáveis, perigoso, eu fechei os olhos e me senti caindo. Eu estava deslizando, rapidamente. Então, todos desceram e um cenário concebível apareceu através das minhas pálpebras semi-fechadas e dolorosas. Eu estava assistindo um conto de fadas,
Paisagem real onde construções alienígenas da arquitetura monolítica e arredondada estavam de pé e se estendiam tão longe quanto os olhos podiam ver, todos emanando uma luz fluorescente de tons quentes que vão do amarelo ao laranja. Artesanatos incomuns foram flutuando no ar, rolando dentro de um espaço amplo, circular aberto. Fiquei especialmente impressionado por um edifício principal que atingiu a minha imaginação como um sorriso abstrato. A construção parecia uma concha virada para cima, com grandes arcos que se estendem ao longo do perímetro externo. Nas bordas altas havia pirâmides embelezadas por símbolos estranhos, de alguma forma parecida com a antiga escrita cuneiforme e hieróglifos. Incrivelmente, os arcos incluídos em suas formas circulares e triangulares, uma elaboração arquitetônica difícil de descrever, mas com imaginação real. Andei alguns indecisos passos para frente. Em seguida, me virei para olhar melhor a nave espacial que tinha me sequestrado. Ela não pulsou por muito mais tempo, nem chamas envolver mais. Parecia uma joia arredondada com bordas mais finas. Sua cor era mercúrio brilhante, aparentemente feita de um material transparente. Embora, obviamente, atordoado, eu percebi que não tinha medo, até mesmo a doença repentina desapareceu completamente. Um cheiro pungente intenso no ar, uma mistura de grama molhada e salinidade, lembrou-me as montanhas. Enquanto entrei em confronto pelo sentimento misto, eu estava tentando explicar a mim mesmo que não é natural e até agora o silêncio insuportável, quando a voz materializou-se novamente. Bem-vindo, filho de Saraz, meu nome é Chame, vim de Clarion. Aquela voz tinha o inacreditável poder de me fazer ver as coisas de uma maneira que, enquanto o som estava fluindo dentro de mim com uma reverberação metálica devido à ação de um tradutor simultâneo, como me seria contado mais tarde, imagens de lugares e eventos foram geradas dentro da minha mente. As imagens eram tão claras para me fazer sentir como sendo parte dos eventos mostrados para mim, quase estar vivendo eles, enquanto eles eram apenas projeções dentro da minha mente. Eu tinha uma vista de Clarion, um cristalino planeta azul e amarelo. Inicialmente, eu vi agora no espaço, em seguida, cada vez mais perto, até que mergulhei em um voo rasante, viajando por todo o planeta, contornando fiordes profundos e picos altos, voando sobre os oceanos e florestas, e em cima das cidades. Matagal luxuriante caracterizada por um tom indefinível, não é comparável com cores conhecidas. O azul verde dos oceanos se assemelhava com o dos nossos mares, mas a água parecia metal constantemente derretido que cria faixas alternadas de castanho prateado e plástico com ondas de pérolas. Clarion, foi-me dito, significa esplendor, e pertence a um sistema binário localizado no interior da terceira galáxia. O planeta gira em torno de 2 sóis, uma condição semelhante à que estava presente há muito tempo em nosso sistema solar. Ensinaram-me que sistemas binários são quase a regra no universo, enquanto que, pelo contrário, nossa situação atual está definindo um evento anômalo devido a uma catástrofe planetária que ocorreu aproximadamente 180 milhões de anos atrás. A configuração orbital do planeta Clarion provoca no mesmo um dia muito longo seguido por um curto crepúsculo. Aprendi também que, devido à elíptica e, ao mesmo tempo, a órbita planetária sinusoidal, tem duração de 425 dias terrestres, ano da Clarion, em torno dos 2 sóis. Uma condição distinta é criada de tal forma que a noite vem a cada 45 dias. Em seu idioma, este evento é chamado Mutsar, o dia interminável. Ainda por meio de imagens induzidas, eu aprendi que Clarion está a cerca de 150 mil anos-luz longe da Terra. Eles percorriam 73 dos nossos dias a bordo de suas naves espaciais ao longo de espécies de corredores magneto-temporal. Enquanto uma carga incrível de informação estava fluindo em minha mente a uma velocidade assustadora, notei um movimento perto da nave espacial. Alguém estava vindo em minha direção.
Eventualmente, sob a luz intermitente azulado da nave, eu estava enfrentando um dos meus sequestradores. Ele era alto e de porte atlético, e tinha características humanas. Seu rosto tinha traços prencas. Isso era emocionante e perturbador ao mesmo tempo. Ele parecia deslizar em vez de caminhar. Quando ele estava perto o suficiente de mim, ele levantou o braço direito em um gesto que eu ansiosamente interpretei como uma saudação. Mas uma vez a voz penetrou minha mente, sem ouvir qualquer som. Não tenha medo, você não vai ser prejudicado, me dizia. Ao mesmo tempo, eu sabia que tinha de segui-lo, por isso, fui em direção às construções incomuns. Foi então que eu percebi que não havia sombras. Tudo estava em plena luz, como a luz em si foi proveniente das próprias estruturas, incluindo os elementos arquitetônicos, cuja posição impediria uma iluminação adequada em circunstâncias normais. Nós caminhamos lado a lado ao longo de uma estrutura transparente, um grande túnel parecido com vidro entre os edifícios e nos misturando com eles. Ergui os olhos por um tempo, na esperança de ver o céu. O que quer que havia, foi bem escondida por uma densa vegetação para os lados e acima de nós. Estranhas plantas, troncos de árvores altas e contorcidas, uma enorme luz violeta, polvilhado com pontos de amarelo areia. Samambaias erguiam-se, engrossando em um fundo absurdamente manchado uniforme. Lembro-me que, por alguma razão, eu comparei com a vegetação que deveria ter coberto nossos milhões de planetas de anos atrás. Uma luz incomparável estava enrolando tudo. De uma forma lembrei de mim em um pôr do sol tropical depois de um dia tórrido. Ao tentar analisar os eventos, senti sob estresse. Eu não podia acreditar que tudo aquilo estava de fato acontecendo comigo, mas todas as evidências foram contra minha vontade. Ao nosso redor havia quietude. Nossos passos estavam levantando sem ecos, nem sussurro. Uma vez em frente ao edifício enorme, invertido em forma de concha, Chama entrou primeiro, e depois me convidou para fazer o mesmo. Ele provavelmente sentiu minha relutância, a indecisão e a desconfiança causada por instinto de sobrevivência, de modo que sua voz ecoou novamente dentro da minha mente. Não tenha medo, não há nada a temer aqui. Mas eu estava errado em pensar que nada mais poderia me surpreender mais. Em intervalos regulares, algo como frisos ou baixos relevos estava cobrindo tanto o teto arqueado e os lados superiores da nova passagem. As paredes foram convexas, polido, translúcido e ainda parecia aço. Como meus dedos tentei instintivamente tocá-lo, a superfície repelente parecia carregada eletricamente em era escorregadia. Desorientado e espantado, eu não percebi que já tinha chegado ao fim do corredor e agora estávamos entrando em uma imensa sala circular inundada pela luz suave, azul, cinza, espiralizadas estruturas metálicas semelhantes, todas interligadas por meio de cilindros de diâmetros diferentes, foram destacando-se para os lados e no centro da sala. Esferas transparentes contendo vapores vermelhos estavam flutuando no ar. Eu quase perdi a sua presença. Um grupo de criaturas vestidas de longa túnica, colorido, ficaram parados e olhando para mim com seus olhos penetrantes. Eles tinham pele clara, com os rostos de uma idade indefinível, foram enquadrados por cabelos longos, fluindo branco. Eles me levou para ver um monólito piramidal destacando-se no centro de uma mesa retangular de largura, novamente metálico na aparência. Inundando minha mente com sons e imagens, eles falaram para mim. Toda a minha vida corria em alta velocidade em minha mente. Foi a minha infância, minhas memórias que estava sendo trazido para fora da escuridão e de volta à minha mente. Foi então que me disseram para estar dentro de uma das suas bases subterrâneas localizadas no centro da Amazônia, em nosso planeta. Então, eu também percebi que eles estão nos observando desde há muito tempo. Eles sabem toda a história da humanidade desde o seu início.